Nesse vídeo eu vou explicar para vocês como sair da CLT, certo? Como sair do emprego comum para ter um negócio próprio. Qual o melhor caminho? O caminho mais fácil, mais tranquilo para se fazer essa transição de ser empregado de algum negócio, ter algum emprego comum, simples, sei lá, de repositor de mercado, qualquer emprego simples que é cansativo demais, que você vê que não ganha tão bem, que não importa o quanto você se esforça, você não cresce dentro daquela empresa e você não aguenta mais. Você quer sair da CLT para poder ter um negócio próprio, ter um crescimento numa área diferente de trabalho. E a melhor forma de fazer isso, sem dúvidas, é a prestação de serviço. E eu vou explicar agora por que a prestação de serviços é a forma mais pragmática, mais sensata para poder você sair da dependência de alguma empresa, não ficar pulando de um emprego em outro, sem saber quanto tempo vai passar, em quanto tempo vai ser demitido, ou em quanto tempo você vai aguentar a pressão daquela empresa específica e vai precisar sair para poder descansar ou procurar um novo emprego. Então, quando você tem um negócio próprio, você tem mais estabilidade nesse sentido, que é uma carreira que quanto mais você se esforça, mais você ganha, quanto mais o tempo passa, mais clientes você tem. Então, a prestação de serviço, eu elenquei já aqui embaixo quais são os prós, o que é que tem de bom em prestar serviço e por que isso é uma das maneiras mais enxutas de conseguir esse objetivo. Primeiro ponto, baixa a barreira de entrada. Quando você escolhe aquele serviço que você vai prestar, você pode pensar e olhar a respeito da barreira de entrada, que nada mais é de o quanto é difícil, o quanto você vai precisar investir para poder entrar naquele mercado. Então, por exemplo, se você vai para um negócio mais simples, como é o meu caso, que eu escolhi barbearia para empreender, a barreira de entrada é bem baixa, porque você vai ter várias máquinas, tesouras, e isso você vai poder escolher a faixa de valor que você vai investir. Então, você pode escolher se você vai pegar uma máquina de R$1.000 ou uma máquina de 250, 300, R$400. Então, você poder se autoanalisar, analisar o seu perfil, quanto você tem de dinheiro para investir e escolher qual que é a barreira de entrada que você vai entrar, qual negócio que você se identifica, isso aqui é muito bom. Porque se você fosse abrir, por exemplo, uma lanchonete, uma pizzaria, uma loja, algo que precise de estoque, então só aqui nesse estoque você já precisaria de um capital muito grande para poder começar. Na maioria das vezes, por exemplo, uma loja de roupa, você vai precisar alugar um ponto, você vai precisar ter um ponto num local melhor para poder passar a gente ali, ver suas roupas e comprar. É uma lanchonete no caso, você vai ter que estar comprando estoque também de alimento que estraga rápido. Então tem toda uma problemática, sem contar que quando você precisa de estoque, geralmente você vai precisar de vendedor, de atendente. Então, pelo fato de você não ter estoque, a prestação de serviço já lhe dá uma vantagem a mais. Você não vai estar tão preocupado em estar comprando nada com frequência ou comprando as horas de alguém para poder atender na sua lanchonete, seja lá o que for. É conciliar com o atual emprego e fazer a transição mais segura, ou seja, com seguro-desemprego, que é o ideal, que você passa de uma renda extra que você tem com aquele negócio que você aprendeu a fazer para uma renda principal. Então, você pode fazer o seguinte, você tem o seu emprego CLT, que é o que você está querendo sair, não está aguentando mais, ou já saiu de vários, foi para um, para outro, e viu que sempre é aquela mesma coisa, você enjoa do emprego com o tempo, fica aquela coisa chata. Por mais que você se esforce na empresa, você não cresce, não tem plano de crescer, não tem plano de carreira, e você vê que aquilo ali, você vai morrer ganhando um salário mínimo se você continuar ali. Então, você, ao prestar serviço, você pode conciliar com esse seu emprego. Então, aquilo ali pode não começar como uma renda principal, como uma aposta. Você vai manter o seu emprego, que você odeia, mas você mantém ele para poder pagar as contas e já vai aprendendo e investindo em paralelo nesse negócio que você pretende ter como uma renda extra no início e depois ele passa a ser uma renda principal. No meu caso, eu usei o tempo do seguro-desemprego, que era ali de 5 meses mais ou menos, então reserva de emergência, já tinha comprado ainda durante o emprego no material para poder começar a trabalhar. Então, essa é uma vantagem da prestação de serviço. Você não precisa abandonar de uma vez o seu emprego para poder começar a prestar serviço. Você pode prestar no final de semana, no início da noite. Então, isso é uma vantagem muito grande. Poder conciliar com o atual emprego e fazer essa transição mais segura. Quando você está recebendo seguro-desemprego, aí é que você vai poder investir totalmente seu tempo, a sua energia para fazer o negócio dar certo, né? O investimento. Primeiro, vai ter a questão do conhecimento.
Conhecimento ninguém tira de você. Hoje eu sou barbeiro. Se eu tiver um emprego amanhã, eu continuo sendo barbeiro. Se eu passar no concurso público, eu continuo sendo barbeiro. Então, enquanto eu tiver tempo livre, final de semana em folga, eu posso ganhar dinheiro com barbearia. Então, essa renda que hoje é a minha renda principal, um dia ela pode se tornar uma renda extra. Eu posso fazer no final de semana, num sábado movimentado, 250, 300 reais de renda extra, num final de semana. Então, o conhecimento que ninguém tira de você, ferramentas. Vou dar um exemplo. Minha primeira máquina, eu comprei já tem 5 anos. Até hoje essa máquina funciona perfeitamente. Então, assim, ferramenta é uma coisa que se você comprar de uma marca boa, nem necessariamente da melhor marca ou mais cara, mas se você compra uma boa ferramenta, ela vai durar anos. A minha própria máquina, com certeza, já fiz mais de 10 vezes o valor dela no decorrer dos anos, muito mais. Então, ferramenta é uma coisa que você compra. De novo, hoje eu sou barbeiro. Se eu passar no concurso, qualquer coisa, a mesma ferramenta que eu comprei há 4, 5 anos atrás, até hoje, sendo bem selada, bem cuidada, ela funciona normalmente. Então, a ferramenta é uma coisa que você compra, vai durar muito tempo. É praticamente irrisório o custo da ferramenta depois que você começa a ganhar dinheiro com o seu negócio. E insumos. Insumos são coisas que não é estoque, mas são coisas assim, por exemplo, o papel toalha, a gilete que eu uso. Se você faz sobrancelha feminina ou qualquer outra coisa, o insumo ele vai demorar mais a vencer. Geralmente vai ser mais barato a quantidade, você compra em grande quantidade, vai sair mais barato, vai demorar muito mais para você comprar, demora muito mais a vencer. Então, diminui, tem um menor risco de perda. Diferente de uma lanchonete, uma coisa mais complexa, a prestação de serviço tem essa vantagem também. Você vai ter insumos e gastos que são bem menores, que não requer uma rotatividade alta de estoque. Você não tem que estar comprando novidades, se atualizando, etc. Não. Você vai comprar o que você necessita para poder utilizar durante o seu serviço. O cara que mexe em ar-condicionado, por exemplo, ele vai comprar gás, fio, coisa ou outra, mas é uma coisa que não é que nem um estoque, não tem uma rotatividade alta de venda, de ter que estar comprando e vendendo, pegando uma grande quantidade do subproduto, né, da matéria-prima, vamos dizer assim, para poder entregar para o cliente final. É uma coisa que dura muito, é um insumo, é bem mais prático do que ter um estoque. Então tem um menor risco, é um negócio mais enxuto. O negócio não é enxuto também somente nessa questão de estoque, de ponto físico e etc. Por exemplo, na minha área de barbearia, se você não tem um ponto, como eu, você pode começar num quarto da sua casa, na sala. No meu caso, como tem um quarto que era de frente para a rua, eu consegui depois adaptar uma porta de vidro para lá e botei e deixei meu ponto lá mesmo. Ou se for o caso, cortar cabelo a domicílio. Então tem sempre um jeito, quando a barreira de entrada é baixa, de você começar tendo o mínimo possível, o mínimo produto viável, que a gente chama. No caso, o mínimo serviço viável, que seria a prestação de serviço. Então, é muito mais simples e enxuto. Você vai olhar para o seu contexto, para a sua personalidade, para o que é que você se identificaria. Também uma dica muito boa é você olhar qual é o perfil de profissional que se dá bem naquela área. Você vê que hoje em dia tem barbeira mulher, mas, por exemplo, também dá muito mais certo barbeiro homem, design de sobrancelha, cabelo feminino, uma vastidão de coisas, manutenção em ar-condicionado, enfim, tem uma variedade de tipos de serviços diferentes que podem ser prestados. Depois disso, tem a questão do negócio ser enxuto no sentido de funcionário, de mais pessoas. Se você tem um negócio mais complexo, uma pizzaria, um restaurante, é praticamente impossível você não contratar 2, 3, 4, 5 pessoas. Você tem que contratar para poder seu negócio funcionar. Até loja também, loja de roupa, etc. Você vê que a roupa ela não vence, ela pode ficar mais velha, mas não vai vir ser fácil. Porém, você vai ter que ter funcionário caixa, funcionário vendedor, social media muitas vezes. Então, o negócio, quando você é um autônomo prestador de serviço, é muito mais enxuto. Porque no máximo você vai precisar de um ajudante em um serviço ou outro, ou talvez até em todos os serviços, mas no máximo para não ficar uma coisa inchada. Então, um negócio mais enxuto que vai facilitar a sua vida, né? Ou só você sozinho, ou no máximo uma pessoa para ajudar, talvez até nem uma pessoa que você vai contratar, mas terceirizar uma parte do serviço, uma parte da prestação de serviço. Por exemplo, você quer trabalhar com uma coisa que você precise, um exemplo, manutenção de ar-condicionado. Eu não tenho carro. Então pronto, você não tem carro, você vai fazer essa prestação de serviço. Como você não tem carro, você vai terceirizar. Você não vai contratar alguém que tem um carro. Você vai contratar especificamente uma pessoa para fazer aquela entrega com você da máquina, de colocar, fazer a manutenção e depois voltar e pronto. Então você não precisa ter alguém contratado, fichado, CLT, é esse ponto que eu quero chegar. Enquanto em negócios
mais complexos que você tem, que a barreira de entrada é alta, que o risco de prejuízo, de perda é alto, ao contrário disso tudo, você vai ter um negócio enxuto com uma pessoa só, no máximo a terceirização de alguma coisa, por exemplo. Você tem que se locomover até o local e depois voltar. Sei lá, chama um Uber, chama alguém que você conhece, tem um carro que você pode pagar para você ir e voltar com aquela pessoa. Então, é uma gama de coisas, por exemplo, maquiadora. Minha esposa contratou uma maquiadora que foi até a casa dela para arrumar ela. Então, você vê que sempre tem um jeito de você terceirizar aquilo que você não tem. Então, quando você vê uma barreira e que você pode pular ela contratando, terceirizando um serviço e não pagando um salário fixo a alguém, CLT, que vai dar muito mais trabalho, muito mais risco de você quebrar, de você não ter aquele dinheiro entrando que você pensava que iria entrar mais rápido, etc. Então, é um fator muito bom você ter um negócio enxuto, um negócio que precise de, no máximo, um ajudante e que seja uma coisa que você não está contratando ele formalmente. É informal, é uma coisa mais pontual e que você está fazendo aquilo ali como renda extra, antes de se tornar uma renda principal. Tudo isso aqui vai depender do seu perfil, de quem você é. Tudo isso vai depender de quem você é, do que você tem, do que você já possui, se você já tem um carro. Se você já conhece alguém que é daquela área, é uma coisa essencial você conhecer alguém da área que você pretende tentar ter uma renda extra e depois tornar aquilo uma renda principal. Flexibilidade é um outro ponto positivo, que é inclusive o ponto pelo qual eu me tornei barbeiro. Eu empreendi e me tornei autônomo, porque eu precisava estudar para concurso. Para você estudar, você precisa de tempo e flexibilidade. Para ir fazer a prova, viajar, fazer a prova em outro estado, você precisa de tempo e flexibilidade para estudar e para ir fazer o concurso. E isso aqui muitas vezes não é nem todo emprego que você vai conseguir. Muitas vezes você não consegue uma troca no trabalho, muitas vezes o patrão vai querer liberar naquele dia, e você, enfim, N situações, e o principal é o tempo, porque quem é CLT, tempo, flexibilidade do tempo. Porque quem é CLT sabe que se você é CLT e estuda, é uma grande barreira, porque você trabalha o dia todo, 8 horas corridas ali, dependendo do seu emprego que seja. Ou é um emprego que às vezes é um tempo curto, por exemplo, operador de call center, que é um tempo curto, é 6 horas corridas. Mas aí tem o translado, você vai até o trabalho, trabalha. Se você atender de call center, por exemplo, é sentado no ar-condicionado atendendo celular, mas aquilo ali corrói o seu psicológico. Quando você volta, você já gastou, sei lá, meia hora para ir, meia hora para voltar, mais 6 horas corridas ou 7, sei lá. Quando você vai ver, você já gastou 8 horas, você tá morto. Quando você chega em casa já é de noite, já tá na hora de você ir fazer janta. Às vezes tem menino, mulher, serviço doméstico. E aí você vê que fica muito mais difícil você conseguir estudar e fazer concurso público. Ou estudar para ter uma renda extra. Ou seja, você vê que você entra naquela corrida dos ratos, que o pessoal fala, né? Que basicamente você passa o dia trabalhando, quando chega de noite você está cansado, aí você só vai fazer as suas necessidades de comida, alimentação, etc. Já acorda no outro dia, já está atrasado para ir para o trabalho e fica naquilo. Quando a escala 6x1, você já chega no domingo, você já está morto e você odeia aquele emprego, mas você tem que pagar o aluguel, você tem que pagar escola, alimentação, tudo. Quando você vê, você entrou numa coisa que é horrível, que você não interessa quanto você se esforça, você não vai ganhar mais. Quando tem algum tipo de promoção, como por exemplo, o mercado aqui da minha cidade, eu sei que do cara peão assim, que é estoquista, que mexe lá na mercadoria desse mercado, para o cara que se torna fiscal, a diferença é R$200 só. E o cara vai trabalhar tipo 2 horas a mais por dia, ou 1h30, não sei exatamente. O cara vai trabalhar mais todo dia por causa de R$200. Então você vê que você não tem flexibilidade, você não consegue estudar, você não consegue evoluir, você não consegue mudar de carreira. Aquilo é uma porcaria. Quando você empreende com prestação de serviço própria, que você não depende de ninguém, você consegue tirar mais de um salário por mês. Quando você vê, você conseguiu num dezembro, por exemplo, que talvez o seu negócio vai melhorar em dezembro, porque o pessoal gasta mais em dezembro, tem o 13º. Mas você percebe que você saiu disso. Você percebe que tem meses que é um pouco pior, meses que é um pouco melhor, mas que você não está mais refém daquele horário todo dia, aquela coisa cansativa, repetitiva, que você não aguenta mais, que você está ali só por obrigação, que você não consegue fazer uma conta alta no cartão de crédito, porque você está preocupado se vai ou não conseguir pagar. Então isso é muito satisfatório
satisfatório, a flexibilidade, você poder guiar para onde vai a sua vida, o que você vai fazer, qual carreira você vai mudar, o que é que você vai tentar novo, o que é que você pode melhorar no seu negócio para aumentar a sua lucratividade, a sua renda. E o principal, que muitas vezes a pessoa sai da CLT para se tornar um autônomo num negócio que não tem baixa barreira de entrada, que tem estoque. Isso aqui já implica em você precisar de investir mais em conhecimento, em ferramentas cada vez mais caras. E aí você precisa contratar mais gente e acontece isso aqui, ó. Que eu botei até uma estrelinha aqui. Não ser escravo nem da CLT, que é o que a gente quer sair da corrida dos ratos, né? De ficar ali todo dia se matando de trabalhar, chegando morto, fazendo serviço doméstico, caindo na cama, acordando no outro dia, chegando, o celular já toca no outro dia, você já pensa, meu Deus, vou me atrasar. Corre, engole alguma coisa, já faz aquele translado até o trabalho e de novo. Se esforça, sabe que o salário não vai aumentar, não tem plano de carreira na empresa, as demandas aumentam, tem filhos, tem gasto e você fica parado, estagnado naquilo ali. CLT. CLT é ruim, né? Porque tem empresa que é boa, mas é raro. E também não vai ser escravo e nem do próprio negócio. Por quê? Do próprio negócio. Porque muitas vezes a pessoa vem empreender ou na prestação de serviço ou em algum outro negócio que seja produto, né? Que aí lá vai ter estoque, vai ter funcionário, vai ter barreira de entrada maior ou mais difícil de manter, porque, por exemplo, você precisa de uma estrutura de um ponto alugado caro, energia cara, água cara. Aí você deixa de ser escravo da CLT e aí você vira escravo de um negócio muito complexo. Eu conheço gente que tinha um emprego CLT, que ganhava bem, razoável, não era ruim. Abriu negócio próprio, ramo alimentício, tem alta rotatividade de estoque, ramo alimentício, alimento estraga muito rápido. Acontece isso aqui, o cara fica com alta rotatividade de funcionário entra e sai, porque ninguém fica, porque é estressante, sei lá, atendimento, não sei o que. Pessoas que estão ali só temporariamente, querem pegar um dinheiro e vazar. Alta rotatividade de funcionário, negócio muito complexo, muita compra, muita coisa para resolver. O cara saiu daquele modo zumbi CLT para ser modo zumbi negócio próprio, complexo, complicado, alta concorrência, como o ramo alimentício, alta concorrência, problema com funcionário, com CLT, assinar carteira dos outros, e ele vira escravo do próprio negócio. Então, o próprio negócio dele suga ele. Ele deixou de ser sugado pela CLT para ser sugado por um negócio complexo, por um negócio com alta barreira de entrada, que se ele dá um vacilo de ter que botar funcionário para fora, pagar a conta de funcionário, aí aluguel caro, água cara, luz cara, a probabilidade dele se lascar é muito maior, o risco é muito maior, risco de perda, risco de quebrar, risco de processo trabalhista, sempre estar todo dia no mercado comprando coisa para poder repor, sempre estar viajando para repor roupas de estoque, etc. Funcionário, blá 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 blá. Então é muito melhor você ter um negócio de prestação de serviço que tenha baixa barreira de entrada, que seja tranquilo, você não precisa de uma mega estrutura para manter, sem estoque de preferência, conciliar com o emprego atual como renda extra e também, se quiser, tornar uma renda principal. Se você voltar para uma CLT que apareça uma boa oportunidade de CLT, você consiga manter aquilo ali pelo menos no final de semana para manter e para ter uma renda extra. E se o emprego lhe botar para fora, você ainda vai ter alguma renda e poder aumentar essa renda extra novamente com essa prestação de serviço. O conhecimento nunca vai sair da sua cabeça. A ferramenta, se for bem comprada, for uma ferramenta de qualidade, mesmo não sendo mais caro, mas vai durar muito. Insumo, coisa barata, que dura muito, que não vence fácil. Negócio enxuto, você não vai ter problema com CLT, com ninguém enchendo o saco. Você é o único funcionário, o único patrão do negócio, a única pessoa que manda, que sabe a hora que fecha, a hora que não quer funcionar, que quer funcionar. Ou seja, vai ter a flexibilidade. Então você vai ter todos os prós e praticamente nenhum contra. Se você for um prestador de serviço, pessoa para pessoa, ou seja, é uma pessoa prestando serviço para outra pessoa, então é um serviço bem mais pessoal, é fantástico. Principalmente para quem quer isso aqui, quem quer estudar e crescer na vida. Quem quer fazer o ensino superior de forma tranquila, sem vender o almoço para comprar a janta. Quem quer que presta concurso, vai ser bem mais tranquilo prestar concurso, porque isso aqui tem um gasto. Você não vai ser escravo nem da CLT e nem de um negócio muito complexo. Porque muitas vezes você está num negócio muito complexo, está ganhando o que ganharia um bom CLT, uma CLT boa, você ganharia aquilo ali, mas só que você está tendo o dobro de dor de cabeça. Ou às vezes você está ganhando um pouco mais dinheiro do que você estaria na CLT, vamos supor, na CLT você está ganhando 1.800, 1.600 na CLT. Aí você vai para o negócio próprio. Aí você vai ganhar, sei lá, 3 mil de lucro líquido. Mas a dor de cabeça de um negócio próprio muito complexo é 1000 vezes maior do que a dor de cabeça de uma CLT simples de
1.800, R$ 2.000. Então, quer dizer, você vai ganhar R$ 3.000 a mais, um salário mínimo a mais que seja. Mas se for um negócio complexo, com rotatividade alta de funcionário, processo trabalhista, a estrutura para manter é cara. Então, se tu der um vacilo, você vai tomar prejuízo ou vai diminuir muito a margem de lucro. Enfim, N problemas que vai ter aqui que não compensa você comprar essa dor de cabeça de ter um negócio muito complexo e também não compensa permanecer na CLT sem uma visão de crescimento, sem ver que você vai crescer naquela empresa. No próximo vídeo eu vou falar em como eu fiz para sair da CLT, como foi a minha transição com o seguro-desemprego, como é que eu me preparei. Então esse aqui foi mais um geral e genérico que vai servir para basicamente qualquer pessoa. Você vai ter que analisar o seu perfil, qual tipo de negócio que você botaria que talvez combine com você, com o estilo de vida que você pretende levar também. E é isso.